bem-vindos a mais um podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda e eu tô aqui novamente com a minha parceira Bia. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Amanda, e você? Tudo jóia também. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Conta pra gente quem tá aqui com a gente, Bia. Sim, super especial, que é a Carolina Nalon. Bem-vinda, Carol! Obrigada, gente. Feliz de estar aqui. Valeu pelo convite. Ai, A obrigada gente que tá super honrada. Sim, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar um pouquinho a comunicação não violenta, né, no nosso ambiente familiar. Então, não só com os filhos, mas também com o maridão aí, com a nossa parceira, com os pais, com o cunhado, que tem bastante conflito, né, Carol? A grande família, né? Onde o negócio se desenrola. É aquele lugar onde você acha que já tá dado, né? Ah, já tem um monte de gente que se ama junto, então, assim, o amor vai dar conta, né? Não é bem assim. Tem uma frase bonita que fala, não é o amor que sustenta o relacionamento, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Eu gosto disso, a gente tem que lembrar, né? Com familiares, assim. Sim, tem que lembrar constantemente disso. Gostei muito. E acho que assim, o que a gente mais ouve, né, principalmente nessa nossa área, né, de consultoria materna, são as queixas das mães que não conseguem mesmo falar pro parceiro que está precisando de uma ajuda, falar para a mãe que está precisando de uma ajuda com o filho. Então, ela vai ali tendo todas as necessidades delas abafadas, né, sufocadas, tentando dar conta de tudo o tempo todo sozinha, porque essa dificuldade mesmo em comunicar. Então, a gente sempre fala que elas ficam num papel de esperando que o outro adivinhe, sabe? Mas ele precisa enxergar o que eu tô passando, ele precisa ver o que eu tô precisando, e não consegue, falta uma... Não sei se coragem, Carol, não sei se poderia chamar de coragem, mas ou como fazer isso, né? Então elas ficam mesmo nesse, né? Muitas, né? Ficam nesse papel de vítima até, né? Porque acaba se colocando de que o outro não me vê, o outro não me enxerga, o outro não me atende, mas não consegue comunicar. Né? Não consegue dizer o que precisa, e a gente sempre tenta ajudar, né? Dar algumas dicas de como, mas a gente acaba vendo que existe como se fosse uma crença, podemos chamar uma crença limitante nesse papel de não comunicar para a mulher. Então, eu penso que assim, tá ali numa relação super desgastada, né? E sejamos sinceras, assim, como é delicioso quando alguém adivinha nossas necessidades. Como é delicioso, né? Quando alguém ajuda a gente sem a gente precisar pedir. Então, eu acho que quem já tem esse desejo eliminado da cabeça, quem fala assim, não espero nada do outro, assim, eu tenho clareza que eu preciso pedir. É raro, eu posso dizer que eu mesma não sou assim. Eu tenho uma expectativa de que o outro adivinhe. Agora, também sejamos honestas, é bem difícil do outro adivinhar, bem difícil mesmo. E existe um perigo que porque o outro não tem essa sensibilidade, a gente começa a achar que o outro não é bom o suficiente, não é delicado o suficiente, não é parceiro o suficiente, não tem um bom caráter suficiente, fez a escolha errada, começa a se ver numa armadilha, aí vai entrando num limbo, assim, né? E isso é perigoso. Então, esses rótulos que a gente dá, é a gente começar a se relacionar com o rótulo. E eu acho que, claro, exige uma coragem de você expressar o que você quer pedir, mas eu acho que antes da coragem, existe a falta de clareza também. Porque é muito comum, assim, comigo mesma e com as pessoas que participam, né, dos cursos que eu faço, de você perceber assim, e na hora que você chega lá numa etapa da CNV que é chamada de pedidos, então, agora que você entendeu qual é a sua necessidade, o que é que você gostaria de pedir para o outro? E a pessoa não conseguir formular um pedido por essa falta de clareza mesmo, né? Então, o que é que você quer, de fato?
né? E o quão específico é isso? Porque eu não estou falando que é difícil porque as pessoas falam assim, o que você quer? Eu quero que me ajude. Ok, mas o que significa a pessoa ajudar? Que tipo Difícil de ajuda, é chegar né? num pedido específico. Exato. O que a pessoa teria que fazer para você ter a sensação de que você é ajudado? Sim. O que a pessoa teria que fazer para você ter a sensação de que essa carga mental é dividida igualmente, né? E também não ter essa esperança de que uma conversa já resolve, porque é um reajuste o tempo todo dos acordos, ainda mais quando, né, é uma mãe, um pai. Então, o que significa? Chegou uma outra pessoa nesse sistema. Então, ainda mais no início da vida da criança, esse sistema todo ele está se reorganizando. Uma coisa que era o casal vai ter que continuar sendo casal, mas não vai ter mais o mesmo tempo, né? Não vai ter a mesma dinâmica. Vai ter o fato de que o filho vai começar a servir como um espelho dessa relação. E aí a gente se cobrar de ser um bom exemplo para esse filho. E aí cobrar o outro que ele seja um bom exemplo. Aí quando você cobra o outro se sente envergonhado de não ser um bom exemplo. E o que a gente faz quando a gente se envergonha? A gente não faz assim, é verdade, eu preciso mudar. Não, a gente quer envergonhar quem nos envergonhou. Ah, eu sou assim e você que é pior. E aí fica ali, discutindo comportamento, né? Sim. Então, acho que tem tudo isso, assim, envolvido, né? É um caldeirão de coisas, assim. Ô, Carol, e você falou do pedido específico, eu me lembrei de um negócio que... Ai, foi um negócio, assim, bem chato que aconteceu, porque eu tô para lançar um livro que eu fiz em coautoria com outras educadoras parentais. Legal. E aí, a editora falou assim, olha, esse é o link para você chamar seus familiares, amigos próximos, para eles participarem do lançamento online, que agora vai ser online. Beleza. Aí, o que eu fiz? Coloquei no grupo da família, olha, estou convidando vocês para o lançamento, nananana, vocês se inscrevam aqui. O que meus pais fizeram? Colocaram no Face, divulgaram para todos os contatos deles e tipo... E aí eu falei com a minha irmã, assim, eu falei, mano, olha o que eles fizeram. Aí ela falou, viu, mas você especificou? Aí eu falei, acho que não. Não podia chamar mais pessoas? Não, é que tem um Você limite. só tem um número. Tem um limite pra galera entrar. E como não sou só eu, né, de autora, são outras 20 mulheres... Né? Então fica, todo mundo quer chamar seu pai, sua mãe, sua irmã, sua tia, então vai ficar muita gente, né? E aí nesse primeiro momento eu não especifiquei isso, então, então eu falhei na comunicação. Pois é, eles certamente achavam que estava fazendo algo bom, né? Sim, divulgando o meu trabalho, né? Aí E é muito doido, né? E isso que você trouxe me fez lembrar uma coisa, vou tentar ser breve. Tá. Comunicação não violenta, né? Tem esse nome, não violenta. E tem muita gente que fica assim. Pra que esse nome, gente? Não violenta, que nome ruim. Pra que ficar falando de violência? Por que não fala do que a gente quer, né? Então tem uma coisa interessante também sobre esse não, que é, você falou, eles divulgaram o link. Eu falei, provavelmente eles tinham uma boa intenção de te ajudar na divulgação. E é muito interessante porque sempre quando uma situação envolve fazer o bem ou o mal para uma pessoa, vocês já perceberam como não dá para ter certeza se a gente realmente está fazendo bem? Porque os defeitos, tenho certeza que seus pais achavam que estavam fazendo bem, né? Isso numa coisinha micro, mas nas coisas macro também. Então, a coisa da não violência, ela só pode existir, a não violência, que ela é um princípio, né? O Marshall se inspirou num princípio filosófico da não violência, que é, a gente sabe exatamente o que a gente quer negar. A gente não sabe com certeza o que é fazer o bem para todos os seres, porque isso certamente vai variar de ambiente para ambiente. Mas eu me nego a ter qualquer intenção de fazer o mal. Eu deslegitimo a violência como um caminho. E aí, o que é a violência? A violência é qualquer atitude que coisifica o outro. Que você não está mais vendo a pessoa como um fim, você está vendo a pessoa como um meio, né? E aí, então, a violência ao extremo, você mata a pessoa. Você coisifica ela ao extremo, você transforma ela num cadáver, né? Então, é a gente negar esse caminho para construir uma sociedade. Tipo, na violência, eu não acredito. E a violência, todos nós sabemos o que ela é. Em algum ponto da nossa vida, a gente descobre o que ela é, porque a gente se sente coisificado.
E ela gera uma mega confusão na nossa cabeça, né? Do nosso senso de pertencimento e tal. Então é interessante, essa história que você trouxe dos seus pais me fez lembrar isso, sabe? Tipo, a intenção de fazer o bem todos temos, mas seria o nome comunicação não violenta, ele não tem é porque a gente não tem a certeza do que é que vai fazer o bem de fato, mas a gente sabe o que a gente quer evitar, né? E aí até tipo, se você for ver os 10 mandamentos, não são coisas para você fazer, são coisas para você não fazer. Se você evitar essas coisas, maior a chance de você viver uma vida com dignidade para você e para as pessoas com quem você se relaciona, né? Verdade, eu nunca tinha reparado. É verdade, nunca tinha pensado por esse ponto, mas é realmente isso, né? A gente sabe o que a gente não quer, né? Não queremos a violência, não queremos esse tipo de atitude. E aí cai de novo na questão que você estava falando anteriormente do que a gente quer, né? Que é muito mais amplo e muito mais difícil da gente ter total clareza, né? E até enquanto você falava, eu e a Bia, a gente estava rindo, porque quando a gente começou a fazer as pautas, a gente falou exatamente sobre isso, né? A Bia estava falando que a dificuldade dela é em realmente dizer o que ela precisa, qual é a minha necessidade, né? E a gente estava falando um pouco sobre isso. Então, não sei se existem algumas perguntas chaves, né, Bia, que a gente possa se fazer para tentar encontrar, antes de chegar no outro, encontrar em nós. Tá no meio do conflito, e aí eu não sei qual que é a minha real necessidade para eu saber expressar para o outro, sabe? Então, a sua necessidade é tudo aquilo que é importante para você. E nesse caso é bem importante não confundir necessidade com estratégia. Então, por exemplo, você pode falar assim, cara, o que eu tô precisando agora é de mais tempo, ou é de mais dinheiro. Mas essas coisas, elas são estratégias, são recursos para você atender às suas necessidades. A necessidade, ela não é algo que se possa medir tão facilmente, ela não é algo tão palpável, né? Então, se perguntar o que é verdadeiramente importante para mim nesse lugar, sabe? Então, se você me desse um exemplo, talvez ficasse mais fácil de pensar, nesse momento que você está confusa, poderia ser essa necessidade. Mas quem pensa que precisa de dinheiro ou de... Vamos pegar no dinheiro primeiro. Quem pensa que precisa de dinheiro, na verdade, está querendo atender qual necessidade? Podem ser várias. Sim. Pode ser de segurança, de conforto, de liberdade, de autonomia, de pertencimento, várias. Então, a depender do contexto, é isso que no fundo você está buscando. E aí, quando a gente começa a entender que essas são as necessidades que estão em jogo, eu posso começar a pensar, e que outras estratégias, já que eu não tenho todo esse dinheiro agora, eu poderia adotar para atender minimamente essas necessidades. Porque as estratégias, elas são... se a gente se apega em uma estratégia, o que eu quero que essa pessoa faça... Então, por exemplo, apoio é uma necessidade. Apoio do seu marido é uma estratégia. Por quê? Porque necessidade é algo que todos nós compartilhamos como ser humano. Precisar de apoio do teu marido é só você que tem. Eu não preciso que seu marido me apoie. Então é muito interessante perceber que as nossas estratégias, elas são... Às vezes a gente está viciado em uma estratégia, a gente acha que aquilo que é a necessidade, entende? Mas é óbvio que eu consigo entender. Se você está casada, naturalmente você vai ter uma expectativa de um apoio do seu marido. Ok. Mas quando você entende que fundamentalmente o que você precisa é de apoio, você dá esse passinho para trás. E aí, mesmo que o marido não esteja dando o apoio que você precisa, você fala, como é que eu posso, de alguma maneira, me apoiar? Porque a vida, ela traz essas limitações. Às vezes a gente não tem o apoio do marido, às vezes a gente não tem o tempo, às vezes a gente não tem o dinheiro, né? Então, antes da nossa conversa começar, eu estava contando para vocês que eu estou aqui morando no meio do mato. É um sonho que eu tenho desde 2015. Eu fiquei de 2015 a 2019 todos os dias pensando que queria morar no mato. Até que em 2018 ficou um negócio assim, tipo, meu Deus do céu, tipo, por que eu fico em São Paulo, não sei o quê. E aí eu comecei a entender, tipo, beleza, o que morar perto da natureza significa para mim?
Porque isso é uma estratégia, né? Então, aí tem várias necessidades que estão envolvidas, mas eu me lembro que na época eu saquei uma coisa que era assim, cara, estar em conexão com a natureza para mim é estar em conexão com a minha espiritualidade. É muito fácil para mim me conectar com a minha espiritualidade quando eu tô perto da natureza. Então essa era uma necessidade, cultivar mais a minha espiritualidade. Então, se mudar para o mato não era uma possibilidade para mim em 2018, no mínimo, como é que eu cultivava mais a minha espiritualidade dentro de um apartamento em São Paulo? Sabe? E aí, ok. Talvez então indo mais pro parque, talvez tendo outro tipo de contato minimamente com a natureza para você suprir essa sua necessidade. Ou, de fato, parando e fazendo as minhas práticas de dentro do apartamento mesmo. Que loucura é essa que precisa estar no lugar mais zen do mundo? Aí não faz sentido, né? A prática espiritual tem que ser no caos e na paz, assim, senão não, né? Senão vai para morar na montanha também. E aí, a partir disso... Aí eu vou me espiritualizar para quê, né? Para lidar com ninguém. Verdade. E aí, a partir disso também... pensar numa estratégia de como você juntar dinheiro, né? Uma estratégia financeira mesmo para de fato se mudar, né? Exato. E com o marido, em vez de falar, eu preciso do teu apoio, e é isso, e é você que não me dá o apoio, é entender, puta, eu preciso de apoio. Se eu não precisasse de apoio, a gente também não estaria tendo esse problema. Quando eu tenho uma necessidade, eu também faço parte do problema. E... olha bem, eu vou ter bastante cuidado para falar isso, porque as mulheres escutam isso, elas já acham que então elas têm que desistir das necessidades delas, tem que cuidar só do outro mesmo, e não é isso. É você entender que você tem uma necessidade, que a tua necessidade faz o problema existir, porque talvez se você não tivesse essa necessidade, o problema não existisse, e você tem o direito de ter essa necessidade. Sim. Mas na maneira de se comunicar, você pode se comunicar de uma maneira que você se responsabiliza por essa necessidade, e não joga a responsabilidade no outro de satisfazer. E aí que tá o pulo do gato, porque você não tá mais tentando controlar os outros a partir das suas necessidades. Você tá falando as suas necessidades, se colocando numa situação de vulnerabilidade tremenda, na expectativa de que o outro se importe. Sim. É muito difícil. Mas só assim a gente vai pra confiança. Só assim a gente vai pra confiança. Se a gente soltar um pouco, sabe? O que eu mais ouço, assim, são mães que estão super aflitas porque elas querem proporcionar uma educação que não pune as crianças, né? Que melhorem o relacionamento, conexão. Já o marido tem certos bloqueios, então ele costuma ameaçar a criança, costuma deixar a criança de castigo, e isso corta o coração delas. Elas falam, eu não sei o que eu faço com ele, porque eu já conversei com ele. Só que aí que tá, né? O modo como você conversa faz toda a diferença, né? Com o parceiro, assim, pra ele. Com certeza. Uma das coisas mais importantes para as crianças é limite. É amor, cuidado e limites. Então, quando você me conta isso, eu penso, talvez, na cabeça desse pai, ele esteja vendo a mãe como amor e cuidado. E na cabeça dessa mãe, ela tá, esse pai é só limites. Sim. Como é que um vira pro outro e fala, olha, nós dois valorizamos amor, cuidado e limites. Então, uma educação compassiva, ela, ao mesmo tempo que tem um aspecto da mãe cuidadora, da mãe com o filho no colo, ajudando, ela também é uma mãe ursa, que, vamos lá, vamos sair, vamos fazer as coisas, vamos, né, tipo, é uma proteção e vamos ensinar todo mundo aqui a caçar e se virar, porque isso é importante para a vida também. Então, essas duas coisas têm que estar bem balanceadas. Agora, o problema é que um vira pro outro e fala, você é grosso, e o outro vira para uma e fala, você é frouxa. Aí ferrou. É exatamente isso. Exatamente. E na disciplina positiva, eles falam, né, que quando o casal está em desequilíbrio, o que é mais permissivo costuma ser mais permissivo ainda para compensar o que é autoritário, e o que é autoritário faz a mesma coisa. Então, um fica muito permissivo e o outro fica o extremo, assim. Então, isso desequilibra mais ainda, né? Interessante. Na CNV, o Marshall fala que os rótulos
funcionam como profecias autorrealizáveis. Quanto mais você fala que uma pessoa é aquilo, ela vai cristalizando naquilo. Tem a ver, né? Tem a ver também, é. E aí, dentro até desse mesmo contexto que a gente estava trabalhando, às vezes a gente tem alguns impasses, né, de comunicação. Então, eu até estava assistindo alguns vídeos teu, e aí eu ouvi você falando bastante sobre a conexão, né? Então, às vezes a gente acaba encontrando alguns impasses de como então eu trago, como eu me comunico para aquele. Porque às vezes a gente se comunica de uma forma tão agressiva, que ao invés da gente trazer o outro para perto, a gente afasta, né? Então o outro reage. E normalmente reage de uma forma não muito bacana. Então, como é que a gente pode comunicar de uma forma que traga o outro para perto e não que afaste o outro, sabe? Esses bloqueios até de escuta, né? Às vezes a gente começa a falar e a outra pessoa, assim, não está interessada em ouvir, ou você não está conseguindo escutar o que o outro tem para dizer, né? Então, alguns bloqueios mesmo dessa comunicação, onde a gente tem ali um problema, digamos assim, né? Uma discussão, e a gente encontra essa dificuldade, esses bloqueios, ou da parte de um ou da parte do outro, de trazer para junto, e a gente acaba percebendo que a gente está repelindo, né? Está afastando. E acontece muito, né? Principalmente nessa questão de casais, quanto à educação das crianças, a maioria, assim, da forma como as mães querem trazer o homem para perto, né? Vem cá, acaba repelindo mais ainda, e eles ficam mais angustiados e achando que estão fazendo coisa errada e que elas estão julgando, né? Nossa fala é cheia de julgamento. Então, como que a gente conseguiria trazer eles para perto, ao invés de, sabe, já começar uma comunicação que está afastando? Muito boa. Então, tem um princípio fundamental da CNV que é assim: toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Isso eu falo sempre, sempre, sempre. Se você fala assim, Carol, fala uma coisa sobre a CNV, eu falo essa frase. Por quê? Porque quando a gente fala de uma maneira, meio lobo, assim, meio, você é isso, você é aquilo, ninguém me ajuda, você sempre faz aquilo, né? Quando a gente fala desse jeito, é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Por que é trágico? Justamente pelo que você falou. Qual é a chance de eu ser compreendida falando dessa forma? Então é triste, porque você já está com as necessidades não atendidas. E aí, na hora de você falar, você ainda fala de um jeito que você não você vai diminuir a sua chance de ter as suas necessidades atendidas. E isso está todo mundo fazendo. Então, isso é uma coisa interessante de a gente manter em mente, porque quando o outro fala comigo de uma maneira que eu me sinto ofendida, se eu sei desse princípio, eu falo, cara, essa é uma maneira trágica dessa pessoa expressar necessidades. E é muito triste, porque, olha só, eu não tô com vontade nenhuma de colaborar com ela falando dessa maneira. Mas deixa eu tentar entender o que pode estar por trás, né? Então, a maneira toda a gente discute comportamentos. A briga está no comportamento. A solução, né, a zona de possível acordo, né, que na mediação a gente chama de ZOPA, ela tá quando a gente começa a trazer as necessidades. Então, sei lá, pensar numa situação, tipo, você vai ter Natal em família, né? Imagina que no Natal a gente possa se reunir. Tomara que a gente tenha esse tipo de problema. Lembrem-se disso. Se a gente puder ter um Natal com a família, a gente talvez nem reclame esse Natal. É verdade. Que tem que cozinhar para todo mundo. Sempre Meu Deus, tem que cozinhar. Né? Tem que... Aí o que começa a acontecer? Você aqui sobrecarregada pensando em tudo que tem que fazer para todo mundo. Você começa a ficar mal, porque é uma responsabilidade muito grande, é um peso, meu Deus, será que vai ficar bom, tal. Aí você vira pra pessoa e fala assim, vocês são os folgados que não me ajudam com nada, eu aqui fazendo tudo e vocês nem limparam aí, nem tomaram banho, nem, né? Então, o que a gente faz quando a gente tá mal? Culpa o outro, a gente descarrega no outro. Então, culpa, a Brené Brown fala, culpa, quando a gente culpabiliza, é uma maneira de descarregar a dor e o desconforto. Agora, se eu perceber, eu tô com uma dor e desconforto.
mas eu quero aumentar a minha chance de ser compreendida. Então, virar para eles e falar que eles são um lixo não vai adiantar. Agora, se eu virar para eles e falar o que está acontecendo comigo, né? Tipo, gente, calma, tô mal aqui, tô ficando ansiosa, não tá sendo legal. O Natal tem que ser uma coisa gostosa para todo mundo, não é um momento de família, né? Para isso que a gente está se reunindo. Não tá sendo gostoso para mim. Eu preciso falar, assim, não tá sendo legal ficar tudo para mim cozinhar. Como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Aí começa a tentar entender o lado do outro e aí começa a trazer as necessidades pro jogo, sabe? Então, fundamentalmente, eu preciso de ajuda, então, para assar esse peru aqui, né? Então, alguma coisa que os outros possam fazer. E quando a gente fala da gente, de um desabafo, sem já jogar para o outro, a culpa é sua dessa dor toda estar acontecendo comigo, a chance do outro querer colaborar com a gente é um pouco maior, não é algo infalível, porque o outro pode escolher não colaborar com você. Sim. E dependendo do grau de desgaste que já tem no relacionamento de vocês, essa vontade natural de colaborar pode estar bem desgastada mesmo. Mas é uma coisa assim, pensa você numa estrada, se você parar, se você tá passando e tem alguém assim, parado, com o carro, o pneu furado, e a pessoa assim, parada, sem fazer nada, só tipo pedindo ajuda, ou se você vê alguém que tá lá com o carro parado e a pessoa já tá empurrando o carro para tentar fazer o carro pegar. Para quem você tem mais chance de parar o carro? Né? Para quem já tá tentando fazer alguma coisa para resolver o próprio problema, né? Ou para quem tá só... Gente, vocês têm que me ajudar. Esperando, a ajuda tem né? que vir de vocês. E isso se aplica muito com as crianças, né? Na hora de guardar o brinquedo. Então, se você tem essa conversa franca com as crianças, né? Olha, notei que a sala tá cheia de brinquedos aqui, né? Já começar, assim, uma comunicação mais sem violência mesmo, né? Do que já ir julgando. Olha, você é um puta de um preguiçoso, você não faz nada, né? E aí a criança vai falar, bom, também não quero fazer. Exato, se eu sou um preguiçoso, o caminho é muito longo para você mudar a ideia que você tem de mim, né? Agora, se os brinquedos estão desarrumados na sala, fica mais fácil para mim compreender o que eu preciso fazer. Sim. Eu ia puxar essa questão que vocês estavam falando sobre os rótulos, né? Que eu acho que ele, dentro da comunicação, é exatamente o que você falou, é o caminho mais longo, né? Na verdade. É o que, na verdade, mais curto, né? Mais curto de um lado, mais longo do outro. Se eu já estou rotulado, fica muito mais fácil de eu continuar aqui tranquilinha no meu rótulo. E a nossa comunicação, ela é julgadora e ela está sempre rotulando o outro, né? Quando você falou também da questão de vulnerabilidade, autorresponsabilidade, nossa, veio na hora isso na minha cabeça, porque se a gente se coloca dentro das situações com essa autorresponsabilidade, a gente para de rotular o outro, né? E é meio que consequência, meio que automático. Se eu começo a olhar para que eu estou dentro das situações também, consequentemente eu paro de rotular o outro, porque eu também estou dentro da situação, né? E normalmente a gente não faz isso, a gente tira completamente essa autorresponsabilidade, não quero, e na verdade é o que você falou, né? É o processo de cada um. Para muitas pessoas ainda não estão prontas para olhar mesmo para a situação com essa autorresponsabilidade, né? Porque nem sempre é fácil, e às vezes é doído, e às vezes mexe com algumas questões das pessoas, né? Então eu já tive conversas onde, com algumas perguntas, eu começava a trazer e a pessoa falava assim, não, mas eu não quero ver, não quero olhar para esse lado, sabe? Tipo, não, eu não quero me colocar dentro dessa situação. Deixa eu colocar lá a culpa no outro e falar que ele que é ruim, que ele que é preguiçoso, que ele que não faz as coisas, porque é mais fácil para mim. É mais gostoso. Aí eu não preciso fazer nada, entendeu? Eu fico esperando que o outro faça, porque a culpa é do outro. Sabe aquela frase que falava muito? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Sim. Então, tipo, não, eu não quero ter autorresponsabilidade. E de verdade, eu já ouvi essa frase. Ai, não é do vem Homer com esse Simpson. papo de autorresponsabilidade. O quê? É do Homer Simpson. A culpa é minha? Nem sei.
Mas eu já ouvi pessoas falando exatamente isso, tipo, não, eu não quero autorresponsabilidade, sabe? Eu quero que a culpa seja do outro mesmo. Porque é mais fácil, né? Mais simples. E aí a gente acaba rotulando o outro e fica muito mais difícil de sair dessa situação. Porque os únicos que conseguem sair somos nós mesmos, né? De cada situação. E eu acho que vem muito também, quando eu li um dos livros do Martin Rosenberg, ele falava assim que CNV não é você falar de uma forma com que faça que o outro obedeça, né? E a primeira impressão que você tira de CNV é, então eu vou falar de um jeito bem bonitinho que vai fazer com que o outro me obedeça. Sim. E aí, quando ele falou que, tipo, eu fiz o pedido, e esse pedido, por ser um pedido, eu posso receber ou uma positiva ou uma negativa, né? Você fala assim, não, mas aí então não tá certo, eu não quero receber negativa. É verdade? Exato. Por isso, o nome comunicação não violenta. O que é a violência? Você tentar fazer com que o outro seja um meio e não um fim. Se você quer que o outro te obedeça pronto, faça o que eu mande pronto, você está usando o outro como um meio, não reconhecendo ele como um fim. Né? Então, olha a sutileza que tá desde você matar alguém até esse lugar de ou é um pedido ou é uma exigência, né? E é muito interessante porque o Marshall, ele realmente ele tinha um negócio difícil quando ele ia fazer algum workshop em escola e a diretoria, no fundo, tinha um desejo de que ao ensinar CNV você amansaria os alunos, né? Por quê, gente? Porque ensinar as pessoas a obedecer é o oposto de ensinar as pessoas a ter discernimento. E o que a gente mais precisa nessa vida como seres humanos e na hora que a gente cresce é ter essa capacidade de discernir o que é construtivo e o que é destrutivo para a minha vida, o que é ético e o que não é. Por quê? Porque quando você é ensinado a obedecer à autoridade pronto, o Holocausto aconteceu nas mãos de quem foi muito bem treinado para obedecer. Então, tem lá a banalidade do mal, que a Hannah Arendt fala, né? Então, lá nos julgamentos dos Reichs, lá do pessoal que apertava lá o botãozinho da câmara de gás, e quando eram perguntados por que você fez isso, ele falou, eu estava só obedecendo ordens, não fui eu que fiz isso, tinha todo um conceito. E aí isso explica por que pessoas boas e comuns são capazes de cometer atrocidades, porque elas não estão sendo empoderadas, educadas para terem um senso crítico. E isso é muito, muito difícil mesmo, assim. Então a gente tem que... E o Marshall era judeu, né? Então você imagina o que ele não sentia quando chegava esse tipo de demanda, né? Então é importante. Tem inclusive um filme muito bom no Netflix que se chama Experimento de Milgram, que prova um pouco isso, assim. Vale a pena assistir aí no fim de semana. Que foi um experimento bem polêmico, assim, mas que prova o porquê que pessoas boas, comuns, são capazes de fazer coisas ruins. É porque, em geral, grande parte de nós, a gente se sente muito intimidado com uma autoridade. E aí, então, a comunicação não violenta, ela quer trazer uma emancipação disso. Eu não vou obedecer a autoridade a todo custo. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que ser não violento é sinônimo de passividade. Totalmente enganado. Não vou ser, porque justamente a CNV vai nutrir esse meu senso crítico. A CNV vai me colocar em contato com o que é importante para mim. Se eu não passo por cima de mim, ninguém vai poder passar, né? Não é nada ser boazinha, nem ser nada. Assim, eu me coloco assim nesse lugar de querer ser coerente com o que eu falo e pratico, né? De falar, eu quero tentar sempre compreender antes de ser compreendida. Mas eu tenho um compromisso comigo mesma de nunca ser feita de trouxa também. Sim, exato. Então, são coisas diferentes, sabe? Eu sei até onde está um limite meu, assim. Sim, e quando eu comecei a minha vida materna, né, a gente acaba recebendo muito palpites, assim, muito, desde a gestação, assim, eu recebia muitos palpites.
E chegou no finalzinho da gestação, eu falei pro meu marido, eu acho que eu tô louca, assim, porque o homem não recebe tanto, né? A mulher que recebe mais. Ah, você precisa fazer isso. Ah, você precisa fazer aquilo. Ah, mas você não vai deixar o seu filho chupar chupeta, né? Não, mas tem que deixar o seu filho chupar chupeta. E aí você começa a pesquisar na internet e você vê que tem dado científico pra tudo, comprovando tudo, e aí você entra numa confusão mental mesmo, né? Então, assim, estudar sobre a maternidade, estudar sobre o que você quer, como você quer maternar, isso ajuda você a se impor também, né, perante esses palpites, assim. E eu percebi, assim, que logo que o meu filho era bem novinho, a enxurrada de palpites continuava, sabe? Ah, mas ele mama demais, ah, mas seu leite é fraco, ah, mas não sei o quê. Então, essas questões, assim, ao amamentar, faz com que a gente fique muito confusa e saiba qual o limite eu estabeleço para essa pessoa, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que é um parente, que a gente sente amor e tudo, a gente também quer que, né, chega, já deu. Então, por exemplo, eu faço cama compartilhada com meu filho, ele tem 5 anos. Não foi sempre assim. Tipo, tinha uma época que ele dormia na cama dele, mas agora voltou. Quando ele fica doente, ele volta. Quando faz frio, ele volta. Então, assim, e pra gente não tem problema nenhum. Só que a maioria das pessoas se incomodam com isso. Eu vejo que não é só o meu caso. Tem casos de outras mães também. Pô, a pessoa chega a perguntar se a gente transa, sabe? E como que a gente lida com isso? Falando, assim, de uma maneira amorosa pra pessoa, né? Como que a gente pode lidar, assim, com esses palpiteiros aí? Então, eu acho que você falou uma coisa importante. A pessoa, no fundo, qual poderia ser a boa intenção? Se eu tô dando um palpite, um conselho, é que eu quero contribuir, quero te ajudar você a fazer uma maternagem melhor, que você se sinta bem, né? Então, acho que começar reconhecendo isso. Falar, então, quando vocês me falam isso, dá chupeta, não dá chupeta, a cama compartilhada vai ser ruim pro casal, vai ser boa pro casal. Eu sei que você fala isso no lugar de quero te dizer algo para te ajudar, né? Eu vejo a tua boa intenção em contribuir para a tua vida. Agora, tem uma coisa muito louca da maternagem que é, eu não paro de receber esses palpites. E eu tô percebendo o quanto que isso me desgasta, o quanto que é cansativo. Então, eu entendo a sua boa intenção, mas ao mesmo tempo eu queria também que você olhasse para mim e também aceitasse a maneira como eu tô me desdobrando aqui, me entendendo e me descobrindo nessa maternagem, sabe? Então, seria muito bom, assim, se eu escutasse menos palpites e mais uma apreciação das coisas que eu tô tentando fazer. É difícil para mim falar isso para você porque eu morro de medo de você ficar ofendida com isso. Morro de medo, porque eu não quero que você se distancie da gente. Eu quero você próxima de mim, do meu filho e do meu marido. Então, o que você sente comigo te falando isso? Alguma coisa assim, sabe? Maravilhoso. Então você tá colocando tudo que tá em jogo, né? Muito bem. Anotei aqui, espero que todas as mães tenham anotado. Já mandei no grupo da família. A gente já mandou só esse áudio cortadinho, tá aqui, gente. É assim que é pra falar com vocês. Pelo amor de Deus, eu faço isso. Maravilhoso. Porque é realmente isso, né? A gente quer e a gente fica nesse impasse, vou magoar, né? Como que a pessoa vai se sentir? E aí a gente acaba não se impondo, e, né? Toda essa questão. Bom, Carol, queria agradecer. Infelizmente, nosso tempo está super apertado hoje, né? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui. A gente queria fazer um bate-bola bem rapidinho. Você acha que dá tempo? Dá, a gente tem 3 perguntinhas, é só pergunta-responde, bate-bola bem rapidinho pra gente encerrar esse bate-papo, que eu tenho certeza que, olha, mães, quem não anotou, anota o passo a passo, anota o sentimento. E acompanha o trabalho da Carol também, né? Exato. E eu falo muito para as pessoas nessa questão de fazer inversão, de como eu me sinto, o que eu quero, quais são minhas crenças. Eu falo para as pessoas irem anotando, porque elas têm dificuldade, né? Eu falo, vai fazendo exercício em casa. Elas falam, mas eu não consigo não falar não. Eu falei, então faz exercício. Eu fiz o não, suba aí. Que frase você pode pôr? E acho que dá pra gente ir treinando isso também, né? Porque nossa mente, ela já tá meio que programada, assim, pra ter algumas reações meio violentas, assim. Eu acho com certeza. que ir escrevendo, né, e praticando sozinha,
Ao invés de praticar depois no chuveiro, sabe? Ah, eu devia ter falado daquele jeito. A gente pratica antes da conversa, né? Sim, sim, exato. Mas também não subestimar, porque, olha, gente, o leite vai derramar, sabe? Também o leite vai derramar, se a gente souber voltar e organizar as coisas depois, também não é grave, assim. Mas a dica de escrever é muito bom mesmo, muito bom, porque você desacelera o pensamento, né? Você enxerga o que está dentro de você. É muito bom mesmo. Então, Carol, o bate-bola Conexão Inteira são 6 perguntinhas que a gente vai fazer para você e você responde a primeira coisa que você lembrar. Então, a primeira pergunta é: qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida? Nossa, eu tava num avião e eu lembro da minha mãe baixando a bandeja do avião. E é uma coisa bizarra, porque eu não andava de avião at all. Eu só andei de avião quando eu era pequena, uma vez na vida, que eu tinha 1 ano de idade, e eu lembro disso, não sei como. Com 1 aninho, que legal. Vamos lá, segunda pergunta. Qual brinquedo ou brincadeira que você mais gostava na sua infância? Futebol. Ai, que legal. Isso é fácil. O meu também. Amava. E o que você mais gostava de fazer quando você era adolescente? Ouvir música no meu quarto. Com o que você sonhava ser quando você crescesse, né? Eu sonhava ser bióloga. Olha. E eu fui. Aí depois eu mudei. Realizou. Eu virei bióloga e depois virei facilitadora de CNV. E conte um caso engraçado que você viveu na sua carreira. Deixa eu ver. Tem vários. Cara, tem um. Eu posso contar. Bom, eu vou contar bem brevemente, mas teve um caso que eu tava num lugar que tinham muitas mulheres poderosas, assim, CEOs, né? E aí eu mostrei um caso do livro do Marshall e uma delas virou e falou assim: não achei que ele foi empático? O Marshall. Pois é. Foi interessante. Quem mais seria, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer. Foi só que, tipo, porra, engraçado, né? O Marshall não sei nem falar. Bom, vamos lá. E para finalizar, quem é Carol Nalon fora da profissão? Nossa, uma pessoa tranquila, que gosta de poesia, que gosta de compartilhar a vida com a Gabriela, que ama o Zig, que tem um monte de amigos, que já mudou mais de 37 vezes em 33 anos de vida, que passa o dia inteiro escutando música, que tem um desejo genuíno de não causar o mal pra ninguém, assim. Uma pessoa bem comum, sou uma pessoa bem normalzinha mesmo, assim, cheia de aflições, tem que lidar com umas crises de ansiedade, que se preocupa muito se é amada, querida, reconhecida pelos outros. Bem normal. E bem maravilhosa, que a gente amou. E inspiradora, porque olha, desde o primeiro vídeo que eu assisti teu, eu já fui correndo. Sabe quando você não consegue parar? Tipo, não, esse aqui é muito bom, vamos assistir mais um. Ai, muito bom. Aí começa a maratonar, né? Ela tem um canal no YouTube, pra quem não sabe. Eu conheci a Carol quando no TED Talk dela, né? Que eu cliquei assim, coloquei no YouTube, o que é CNV? E apareceu o vídeo dela. Eu falei, vou ver. Ela começou a falar da mãe e eu... Então não é só com criança, não acredito! Eu preciso estudar mais sobre isso. Que legal, gente. Agradeço demais, Bia, Amanda. Foi um prazer estar aqui. Adorei essas perguntinhas do final, assim. É tipo conversadeira, né? Dá uma quebrada, uma coisa gostosa. E eu espero que possa contribuir para todo mundo que está escutando, que gere benefícios a todos os seres, embora a gente nunca vá saber, de fato, o que é que gera benefício ou não. Verdade. Ai, obrigada, Carol, pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua participação aqui. Me sinto muito honrada e eu tô muito feliz, muito emocionada de ter você aqui.
Muito obrigada. Brigadão, queridas. Um beijo enorme, viu? Obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. Foi incrível, vai ser maravilhoso para as todos. redes sociais da Carol aqui na descrição para vocês também acompanharem o trabalho dela, né? Que agora ela tem a CCA, ela é fundadora do instituto, que a gente nem te apresentou, né, Carol? Tá tudo bem, essa parte é mó chata, ninguém quer saber. Mas é Instituto Tirê, segue lá que vocês vão ver bastante conteúdo gratuito. Então é isso, pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Um beijo! Até o próximo, um beijo, tchau, tchau.